Bem-vindo ao Curtindo a Cozinha e hoje nós vamos fazer pão italiano. Só que nós vamos fazer uma receita de pão italiano com fermento natural. Então, o fermento natural é esse aqui, ó. Se você chegar aqui para ver, ó, ele é um fermento, pode ver que ele é uma massa bem espessa, tá? Esse fermento aqui eu já tenho há 1 ano. E para usar, toda vez que eu vou usar, todo dia você tem que alimentar ele com um pouco de farinha. Eu vou ensinar para vocês como se faz a partir do zero, tá? Para fazer esse fermento a gente tem que pegar, misturar a farinha. A gente vai pôr iogurte natural, tá? Não é o desnatado, tá? Tem que ser o iogurte natural. Escolhe a marca de sua preferência e põe o iogurte natural. E vamos colocar água. Agora nós vamos misturar todos os ingredientes. Vamos fazer uma massinha com isso aqui. Então agora a gente... Isso aqui você não precisa dar ponto, não precisa nada, tá? Então agora a gente vai só dar uma apertada com as mãos. Então misturou, agora a gente vai fazer o que? Nós vamos tampar esse fermento. Fecha bem, tampa bem isso aqui com o plástico. E agora nós vamos fazer um furinho em cima para sair os gases da fermentação. Agora esse processo aqui demora 5 dias. Nós vamos guardar em qualquer lugar, por em cima da geladeira, onde é que você quiser, um lugar fresco, e vamos deixar ele por 5 dias para fazer a segunda etapa. Daqui a pouco a gente volta. Então depois de 5 dias ele vai formar essa massa aqui, essa pasta. Agora o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que realimentar. Então a gente vai colocar mais farinha, mais água e vamos misturar de novo isso aqui. Dá uma bela misturada. Põe na mesa, acaba para dar uma misturada. É só apertar. Outra coisa, também não tem que dar ponto, não tem que fazer nada. É só juntar a farinha nova para alimentar o fermento. Então aqui, ó, já está quase pronto. Ele é bem mole. Nessa etapa ainda ele fica mole. Pega toda a farinha. Prontinho. Vamos voltar pro potinho. Fechar novamente. E essa etapa agora nós vamos deixar ele 3 horas para ele crescer. Aí depois de 3 horas a gente vai para a terceira etapa do fermento natural. Pronto, depois de 3 horas aqui está o nosso fermento natural. Essa é a nossa matriz. A partir daqui que a gente vai começar a fazer os pães. Então essa matriz, se você alimentar ela todo dia colocar uma quantidade de fermento nela, ela vai durar muito tempo. Eu conheço padarias que trabalham com fermento há 30 anos já. Agora, como a gente vai fazer para isso virar um pão? Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma parte desse fermento, que vai estar na receita, que a gente vai fazer uma receita de 1 kg, tá? Então, a gente vai precisar colocar aqui, pegar 140 gramas desse fermento natural. 140 gramas do fermento natural e vamos colocar metade do peso dele em farinha. Então vamos colocar mais 70 gramas de farinha. Pronto, gente, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos misturar, vamos acrescentar a farinha nesse fermento. Então não vai pôr água, não vai pôr nada, tá? A gente só vai acrescentar essa farinha. Isso aqui vai demorar um pouco, porque até a farinha, como o fermento não é muito líquido, demora um pouquinho, tá? Então a gente vai misturando bem até pegar tudo. Então depois de agregar a farinha toda naquele fermento natural,
Olha, ele vai ficar quebradiço mesmo, ó. Ele vai ficar em pedaços. Nada seco, nada úmido, bem molhado. O que nós vamos fazer agora? Mais um descanso. A gente faz a bolinha, aperta ele bem, deixa bem certinho. E vamos pôr ele para descansar 1 hora para fermentar. Coloca a tampinha, plástico. E mais 1 hora descansando para a gente começar a fazer o pão com fermento. E não esqueça, esse aqui agora virou nosso matriz. Amanhã, se você for fazer pão, 100 gramas de farinha, 50 ml de água, mexe, espera 3 horas e volta para fazer esse processo. Sempre antes de fazer o pão, você tem que alimentar e esperar 3 horas, tá? Se você não faz pão muitas vezes por semana, por mês, então nem compensa você ficar alimentando toda hora. Você prepara do jeito que a gente fez no começo, 5 dias, você faz o pão, o fermento na segunda, no sábado você alimenta e dá para fazer pão no fim de semana. Isso é para quem gosta de fazer pão mais todo dia. A gente vai alimentando e tem fermento pro resto da vida. Então daqui a pouco a gente volta para fazer o pão. Pronto, depois de esperar 1 hora o fermento desenvolver, nós vamos começar a fazer o pão. Vamos misturar a sal na farinha, dar uma misturada nela. E vamos colocar esse fermento no meio da farinha. Aqui no meio. Agora nós vamos colocar a água. Agora vamos começar a mexer, pegando o fermento e quebrando ele junto com a farinha. Ó. A gente tá aqui o fermento. Pega a água, a farinha e vai quebrando ele junto. Para dar uma dissolvida nele, para ele já começar a incorporar junto com os outros. Então você vai amassando junto. Agora eu vou amassar tudo até formar uma massa homogênea. Então, para depois pôr na mesa e bolear. A gente vai bolear essa massa mais ou menos uns 20 minutos, tá? É uma coisa demorada que tem que bater, amassar bem ela. Vamos amassar bastante. Então depois que juntou toda a massa, a gente vai colocar lá na mesa e vamos começar a bolear. Como é que a gente vai fazer? A gente estica a massa, ó, pega a ponta e puxa para o meio. Tá? Aí vai pondo as pontas e vai colocando no meio da massa. E aperta. Ó. Puxa no meio e aperta. Puxa no meio e aperta. Puxa no meio e vai fazendo esse movimento. Como eu falei, a gente vai fazer isso aqui mais ou menos 20 minutos. Essa massa eu estou fazendo na mão, não estou fazendo na minha planetária, porque ela é uma massa muito pesada. Se eu for tentar fazer isso numa maquininha caseira, vai quebrar a máquina. Então essa aqui vai ter que ser na mão e na raça. Agora eu vou fazer isso aqui durante uns 20 minutos e já volto para mostrar o resto. Depois de 20 minutos amassando bem, ela vai estar bem macia, bem elástica. Na mão é bem diferente de fazer na máquina, tá? Mas a gente sempre tem que ver se ela chegou o mais próximo possível de fazer o ponto de véu, ó. Ela está esticando sem quebrar. Então, mesmo na mão, dá para fazer. Não fica igual a máquina, mas olha. Aqui. Chegou no ponto de véu. A massa fica transparente. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dividir essa massa em 4 partes. Tá? Nós vamos fazer pedaços de 450 gramas. Porque depois, na hora que assa, geralmente o pão perde 10% do seu peso por causa dos líquidos, né? Na hora que está assando. Então aí a gente vai ficar com um pão de 400 gramas, 410 gramas, que é um pão já tamanho bom. Se você quiser fazer maior, não tem problema. Lá. Dividir um pouquinho. Aí. Agora nós vamos bolear essas massas. Vamos fazer bolinha. Do mesmo jeito. Da ponta para o meio, da ponta para o meio. Fechou. Fechou. Coloca ela, vira. E gira a massa. Embaixo fecha. E põe para descansar. Vamos fazer isso com as 4 massas. Pronto.
Bolei umas 4 massas, a gente vai colocar um pedaço de plástico em cima. Cobrir com toalha. E esse é o primeiro descanso. Nesse primeiro descanso agora a gente vai deixar ela 1 hora. Daqui 1 hora a gente volta, boleia e já deixa no formato que a gente quer. Para o segundo descanso. Pronto. Depois de 1 hora, primeira descansada, nós já vamos deixar ele no formato. Nós vamos pegar o pão, vamos abrir a massa para tirar o ar e vamos enrolar. Fazendo baguetinhas. Mesma coisa, abre a massa e vamos enrolando o pão. Prontinho. Ou se você preferir, se você gosta do pão italiano redondo, você abre a massa e volta a fazer o formato redondo, boleando, trazendo para o meio e fecha a massa. Fecha a parte de baixo e faz redondinho. Você já pode dar uma apertadinha para ele ficar no formato um pouquinho maior. E a gente vai agora para o segundo descanso. Agora a gente volta a cobrir o plástico com as toalhas. Mais 2 horas de descanso. Então depois de 2 horas, agora a gente vai para o terceiro descanso. A gente vai colocar na geladeira e deixar até o dia seguinte. Então é no mínimo 12 horas na geladeira para depois a gente assar. Falou. Então depois dele ter passado a noite na geladeira, você pode ver que ele já está mais ou menos crescidinho. Porque como é um fermento natural, ele vai crescendo aos poucos. Ele demora, ele não é que nem um fermento químico que em 2 horas está pronto. Ele vai crescendo aos poucos. Agora a gente vai deixar aqui fora da geladeira mais umas 2 horas para depois colocar no forno. Tá? Então daqui a pouco a gente volta para pôr no forno. Pronto, então depois de 2 horas na temperatura ambiente, agora nós vamos cortar o pão para abrir a casquinha. Vamos fazer os riscos no pão. Vamos dar uma molhada, passar um pouco de água, só umedece a mão e passa em cima, só para formar mais casquinha. E agora a gente vai colocar um pouco de farinha, para deixar o pão bem rústico. Prontinho. O forno já está pré-aquecido, tá? O forno tem que estar bem quente. E um truque agora, porque como numa padaria a gente tem um forno que solta vapor, que ajuda a formar a casquinha. No forno convencional não tem. O que eu faço? Eu coloquei água para ferver, eu tenho uma vasilha aqui, uma forma. Eu vou colocar essa forma dentro do forno e vou colocar a água quente dentro da forma, que ela vai fazer o vapor que a gente não tem num forno comum. Então a gente coloca o pão e vamos assar até ele dourar. Aí vai depender de forno para forno. Mais ou menos depois de uns 10 minutos, tira a água, porque ela pode secar e vai queimar toda a forma, tá? Depois a gente volta para ver como ficou. Valeu. Prontinho. Depois o pão tá douradinho, aqui está o pão italiano com fermento natural. Faça que não vai se arrepender. Valeu!